Se existe um nome que moldou a literatura ocidental, esse nome é William Shakespeare. Suas histórias atravessaram séculos, influenciaram dramaturgos, filósofos, escritores e até mesmo historiadores. Agora, e se eu te dissesse que Ivanhoe, o grande romance de Walter Scott, dialoga diretamente com Hamlet na forma como ele representa a monarquia, você acreditaria? De um lado, a gente tem a tragédia do século XVII. Do outro, um romance histórico do século XIX. A princípio, parecem mundos diferentes, mas os dois falam de traições políticas, disputas pelo trono e o colapso da ordem. E mais importante, ambos mostram que um reino pode ruir não só por causa de inimigos externos, mas por aqueles que deveriam protegê-lo. Só antes da gente seguir, não se esquece de se inscrever aqui no canal do Clube de Literatura Clássica, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Bom, para entender como essas duas histórias tratam a monarquia, a gente precisa olhar primeiro para o contexto em que elas foram escritas. Shakespeare escreveu Hamlet entre 1600 e 1601, num momento de incerteza na Inglaterra. A rainha Elizabeth I estava envelhecendo e ela não tinha herdeiros diretos. Ou seja, estava todo mundo se perguntando, e depois dela, o que vai acontecer? E quando ninguém sabe direito quem vai ser o próximo rei, aí que os conflitos começam a aparecer, né? Mas vamos lembrar um pouco dessa história aqui. Hamlet é o príncipe da Dinamarca que descobre que o seu pai foi assassinado pelo próprio tio, o Cláudio. O Cláudio, além de usurpar o trono, se casa com a mãe do Hamlet, a Gertrudes. E aí, por conta disso, ele vai consolidar a sua posição como rei. Só que essa traição não vai passar despercebida. O fantasma do antigo rei, o pai do Hamlet, aparece pro Hamlet e revela a verdade sobre a sua morte, que no caso o tio Cláudio tinha o matado. E aí ele pede que o Hamlet vingue a morte dele. O problema é que Hamlet não é um herói de ação. Ele é um personagem muito mais introspectivo, ele tem muitas dúvidas, ele hesita o tempo inteiro. Até ao longo da peça a gente vê ele se questionando, né, sobre o dever, sobre a moralidade, sobre o sentido da existência. Será que a vingança vai trazer justiça? Ou será que essa vingança vai trazer mais destruição? Bom, fato é que enquanto Hamlet hesita, o Cláudio age. Ele manipula a corte, usa espiões contra o Hamlet e faz de tudo para consolidar o seu poder. O resultado é uma tragédia inevitável e bem shakespeariana. Traições, loucura e mortes que se acumulam até que o reino inteiro fique em colapso. Ou seja, Hamlet não é só uma história sobre um príncipe vingador. É uma peça sobre o que acontece quando o poder cai nas mãos erradas e o que a corrupção pode fazer com o governo. Já em Ivanhoe, aqui a gente tem uma história com uma estrutura diferente. É um romance histórico que vai contar a história de Ivanhoe, um jovem cavaleiro saxão que está no meio de uma disputa política cultural entre normandos e saxões. Aqui, o Walter Scott retrata a Inglaterra do século XII, que ainda sofre os impactos da conquista normanda, enquanto a nobreza saxônica, que antes era dominante, agora é marginalizada. Bom, o rei Ricardo Coração de Leão, que deveria unir o país, está ausente porque ele foi lutar nas cruzadas. E o seu irmão, João Sem Terra, aproveita esse momento para consolidar o seu próprio poder. O problema aqui é o seguinte: o João, ele não tem legitimidade nem habilidade para governar. O Ivanhoe, quando ele chega à Inglaterra, depois de lutar nas cruzadas com o rei, ele vai encontrar um país dividido, né? De um lado, ele tem os normandos, que detêm o poder, e do outro, os saxões, que lutam para preservar a sua própria identidade e os seus direitos. E também, além das questões políticas, Ivanhoe traz elementos clássicos de uma história de aventura, né? Torneios de cavaleiros, batalhas, até mesmo a presença de Robin Hood, que na verdade aqui no livro é chamado de Locksley. Certo, agora que a gente entendeu melhor as duas histórias, fica mais fácil perceber o que Hamlet e Ivanhoe têm em comum. Veja bem, ambos lidam com a questão da legitimidade do trono. A pergunta que você consegue ver nas duas histórias não vai fugir muito disso. Quem realmente merece governar? E mais importante do que isso, o que acontece quando o governante não é digno do cargo? Em Hamlet, a gente vê Cláudio chegando ao poder por meios questionáveis. E claro, ele governa sem ética, alimentando ali uma espiral de corrupção e desconfiança. É daí que vai vir aquela famosa frase da peça, né? Há algo de podre no reino da Dinamarca, ali bem no início. É sobre isso que eles estão falando, tem alguma coisa errada. Já em Ivanhoe, o Walter Scott trabalha essa mesma questão sob outra perspectiva. O João Sem Terra não tem o direito legítimo ao trono, mas isso não impede ele de tentar se consolidar no poder. Ele vai buscando aliados, ele explora as brechas do sistema e enquanto o Ricardo está ausente, ele vai tentando se fortalecer. E claro, enquanto isso, a Inglaterra está sofrendo com as disputas internas. Ou seja, são dois livros que expressam inquietações importantes, como a de que um reino não se sustenta apenas por leis ou por títulos. Nesse tipo de governo, o reino precisa também de um governante forte e justo. E mais do que isso,
isso, ele precisa de aliados leais para manter a estabilidade. Então, se tem alguma coisa que Hamlet e Ivanhoe mostram é que a instabilidade política que acontecia em ambos os casos não vinha apenas da lei ou do sistema de governo, também vinham das pessoas que ocupavam o poder e das alianças, que essas pessoas faziam ou desfaziam. Mas me diga aqui nos comentários, entre Hamlet e Ivanhoe, qual dessas histórias te instiga mais? Você já leu alguma delas? Qual é a conclusão que você tira disso tudo? Me conta aqui nos comentários pra gente continuar essa conversa. E não se esquece de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Boa leitura e até a próxima!